Bom, pessoal, para não atrasar a nossa programação, porque pegar um. Para não atrasar a nossa programação, nós vamos então dar andamento ao nosso evento, né, com a palestra do Jonathan Crabtree, tá, do Odum Institute. Ele é diretor de Cyberinfraestrutura do Instituto Odum de Pesquisa em Ciências Sociais. Ajuda a liderar o consórcio global Dataverse Community. O arquivo de dados de ciências sociais do Instituto é um dos mais antigos e mais extensos dos Estados Unidos. Como diretor, ele reformulou completamente a infraestrutura de tecnologia do Instituto e posicionou o Instituto para assumir um papel nacional de liderança no arquivamento de informações, né? Tem uma experiência super interessante porque a gente está discutindo aqui hoje. Ele também é presidente da Federação Internacional de Organizações de Dados, IFDO, eu não sei como é que a gente vai traduzir isso aqui para o português, mas nós estamos, né, começando também uma parceria com essa instituição hoje. E ele lidera um grupo de desenvolvimento que apoia o uso do Dataverse para publicação de dados e verificação de fluxos do trabalho para periódicos. A experiência do Jonathan em Ciência da Informação, Tecnologia da Informação e Network, bem como sua formação em engenharia, traz uma perspectiva diferente para o seu papel atual. Ele ingressou no Instituto há mais de 25 anos e é responsável por projetar e manter a infraestrutura de tecnologia que suporta a ampla gama de serviços do Instituto. Então, só para falar um pouco mais também do Instituto Odum, né, que trabalha com parceiros na Universidade de Harvard há mais de 10 anos para desenvolver e promover o uso da plataforma de código aberto Dataverse para publicação de dados. E o trabalho que o Dataverse e as equipes conjuntas têm feito para apoiar o uso de periódicos e o movimento de dados abertos é empolgante para liderar o caminho da promoção da transparência nas pesquisas dentro do conceito que a gente vem trabalhando de ciência aberta. Então, chamo o Jonathan, né, que fará essa apresentação aqui para a gente hoje. Okay. Thank you, Luana. Obrigado, Luana. Eu estou muito agradecido. Primeiramente, eu quero pedir perdão porque meu voo teve um problema, né? O avião teve um problema e eu tive que dormir no aeroporto. Tivemos um pneu furado, na verdade, o avião, né? Mas felizmente o pneu não teve problema no pouso, né? Então cheguei com segurança, mas a minha viagem durou 30 horas, então peço perdão por me atrasar na parte inicial da reunião. Eu quero pensar um pouquinho, refletir quando analisamos esses slides. Eu quero que vocês pensem em uma coisa: preservar dados em comparação com preservar dados de pesquisa. Pensem nas diferenças à medida que nós pensamos sobre como vocês preservariam um estudo ou em comparação com um PDF, uma imagem ou um texto qualquer, né? Se você tivesse que reproduzir uma pesquisa, se tivesse que começar do zero, seja para você ou para o trabalho de outra pessoa, pensem em quanto demoraria a reproduzir essa pesquisa. E pensem em todas as dificuldades que vocês teriam. Vamos falar um pouco sobre isso hoje e amanhã também. Então, como Luana disse, eu trabalho no Instituto Odum há 26 anos, quase 27 anos. Nós estamos tendo nosso aniversário esse mês, temos 95 anos. O arquivo da Odum começou nos anos 60, mas foi fundado em 1924. Vamos comemorar o aniversário na semana quando eu voltar. Então, no Instituto Odum, uma coisa que nós
Pensamos de dados de pesquisa em todo o ciclo de vida desses dados, do começo ao fim. Quando um pesquisador ou um estudante começa a pensar em fazer uma pesquisa, ele começa a pensar: que dados eu preciso? Como que eu coleto esses dados? Que informação preciso? Que tipo de metodologia eu vou usar? Então, eles pensam sobre todos esses processos, e nós temos pessoas no Instituto que trabalham em todo esse ciclo vital, né? Desde o planejamento até a criação, até o uso, da análise dos dados, e depois temos o arquivo, né, para armazenar os dados para usar no futuro, ou, né, o uso secundário desses dados. Temos também dados de censos, temos também dados de ciências sociais que as pessoas reusam. Então, pensamos em um evento que está acontecendo hoje e depois eles querem comparar com o que aconteceu há muitos anos atrás. Então, eles precisam desses dados e precisam entender esses dados. Então, como nós fazemos isso? Quais são os princípios que nós utilizamos? A primeira coisa é pessoas de qualidade. Eu acredito que construir relações com pessoas é a coisa mais importante. Relacionamentos, né? Nós temos muita sorte que no nosso instituto nós temos uma biblioteca de ciências sociais, e eu na nossa universidade, né, eu ia lá para estudar, e eu comecei a contratar estudantes, né? Os estudantes são o melhor ativo que vocês podem ter, porque se vocês cultivam esses estudantes, eles podem te ajudar na sua pesquisa no futuro. E um bom exemplo disso, o meu arquivista principal, o chefe, era um aluno meu. O que trabalha na curadoria também era um aluno meu. Então, temos 4 alunos, na verdade, que trabalham agora nos nossos arquivos. Então, nós realmente dependemos desses alunos que vão, fazem doutorado e voltam para trabalhar conosco. Então, queremos colaborar com outras instituições educacionais. Colaboração é muito importante, porque nenhum grupo único sabe tudo. Eu dava aulas de comunicação de dados de negócios. E a primeira coisa que eu disse na primeira aula é: se alguém diz para você que eles sabem tudo, eles estão mentindo. Então, você tem que realmente saber resolver as coisas, e a forma que você faz isso é comunicando com outras pessoas. E vocês podem encontrar pessoas no mundo todo que fazem as coisas melhor do que vocês. Então, nós temos colaborações muito boas no mundo todo, nós temos boa capacitação, usamos tecnologia de ponta, e eu acho que a colaboração é a chave para a aprendizagem. Então, um dos grupos que eu represento é essa Federação Internacional de Organizações de Dados, e nosso objetivo é promover essa colaboração entre os grupos, ajudando as pessoas aprendendo com políticas, ajudar as pessoas a encontrar trabalhadores, curadores, pessoas que consigam lidar com diferentes tipos de dados, porque com dados de pesquisa, cada tipo de pesquisa tem dados diferentes. Você pode ter um arquivo qualitativo, você pode ter um arquivo quantitativo, os dados podem estar numa base de dados relacional, ou pode estar numa base de dados não relacional, ou pode ser algo como uma database Hadoop, que é coletado de mídias sociais, por exemplo, outras coisas que não são dados tradicionais. Então, como que você lida com isso é diferente, né? Há grupos que lidam com isso de forma melhor, né? Por exemplo, dados qualitativos, nós temos um grupo que se chama Arquivo Qualitativo. Eles são muito bons nisso, então nós trabalhamos com eles. Quando alguém me pede dados qualitativos, eu digo: nós podemos ajudá-lo, mas tem alguém que faz isso melhor do que nós. E é esse grupo, então fale com eles. Outro parceiro com o qual trabalhamos é o pessoal da Harvard. Temos o Derek King, temos um grupo lá na Harvard com os quais trabalhamos há muito tempo. Estamos trabalhando com eles há 14 anos, desenvolvendo um software que muitas pessoas usam no mundo todo. Tem se tornado muito popular e foi construído para dados de pesquisa. Há muitos repositórios no mundo que armazenam esses grupos de dados, e há muitos lugares onde você pode armazenar dados, mas se você quer algo que realmente funciona muito bem para
dados de pesquisa, e essa é uma ferramenta muito boa para fazer isso. Usamos isso na UNC. Dataverse é um software aberto, é grátis, você pode baixar na internet. Temos uma comunidade muito grande, mas você pode ir na UNC, você pode criar uma pequena base de dados e você pode testar. Você pode fazer upload dos seus dados e você pode instalar no seu computador. Temos pessoas que usam UNC Database para gerir os seus dados, e uma vez que eles conseguem gerir os dados sozinhos, eles conseguem fazer com esse programa. Então, como funciona a Dataverse? Nós queremos promover compartilhamento de dados. Então, a ideia é publicar dados. Isso começou muitos anos atrás. Gary King era ele realmente promovia, né, a citação de dados. Ou seja, os dados precisam de citação porque você precisa de ter um valor. Então, no mundo acadêmico, se você escreve um artigo, né, você tem as citações, você é citado, e o número de citações é como que você consegue se promover, né? Você consegue ser encontrado. Então, se você não consegue citar os dados não vão ser um objeto primário. Então, nós queremos compartilhar dados e queremos citar esses dados. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, nós queremos dar crédito aos autores dos dados. Qualquer pessoa que trabalha com dados de pesquisa sabe que é muito trabalho, né, coletar dados, né, e limpar esses dados. Demora horas, certificando que não há nenhuma variável faltando. Então, muito trabalho necessário. Então, você merece crédito. Então, nós queremos compartilhar isso. E a forma de fazer isso é pensar no início desse ciclo. Eu vou compartilhar esses dados, né? Então, o que eu vou ter que registrar para me ajudar a compartilhar esses dados depois? Então, como que funciona o Dataverse? Então, o Dataverse usa os princípios FAIR, né? Então, se você quer que seja encontrável, localizável, você precisa ter uma citação persistente que tem um identificador global persistente. Não pode ser só um link no site, porque os sites mudam. As coisas mudam, né? Então, você tem que ter um identificador persistente, tem que ter metadados ricos. E dados de pesquisa precisam mais do que somente um nome, um autor e um título. Dados de pesquisa precisam saber quem coletou os dados, por que coletou os dados, qual foi a metodologia usada. Eles estabeleceram diferentes pesos, né? Eles talvez tiveram que determinar pesos diferentes ou valores diferentes para as variáveis. Tudo tem que estar incluído. Quando falamos de dados de ciências sociais, estamos falando da parte humana, né? Então, nós temos que proteger as pessoas. É por isso que nós estamos fazendo isso, para as pessoas. Então, temos que proteger as pessoas. Então, temos restrições de acesso e controles de usuário, esse tipo de coisa. Aqui do lado direito, eu vou falar um pouco sobre APIs e os padrões. Se vocês querem compartilhar coisas e querem implementar de uma forma adequada, você precisa de ter APIs que permitam que as outras pessoas consigam ler os seus dados. Então, máquinas que consigam ler esses dados. A iniciativa GoFair está realmente promovendo isso. Então, os dados podem ser fair, né, justos, mas para usar o GoFair tem que ser algo que todas as máquinas, os computadores consigam ler, consiga ser comunicável, né? Ou seja, eu posso escrever um software que possa ser acessado por Dataverse e posso fazer algo com isso. Eu posso fazer aprendizagem automática, eu posso fazer estatísticas ou visualizações. Temos aqui algumas ferramentas externas, algumas coisas que eu já mencionei. Por exemplo, você talvez quer fazer uma visualização, criar um mapa, e você quer colocar as suas pessoas naquele mapa. Você talvez quer mandar usando a Archimedica nessas bolsas de preservação. Você pode fazer isso com Dataverse, mas você pode colaborar com esse programa e você pode ter ferramentas que ajudem as pessoas a encontrar os dados. Uma coisa que é importante relacionada a pesquisa, dados de pesquisa, muitas vezes você tem que ter restrições de acesso, ou seja, as pessoas precisam de permissão para obter aqueles dados. Então, se alguém vai ao seu site e vê os dados, eles podem encontrar o título, o sujeito, e eles pensam, eu gostei daquilo. E depois eles
preenche todos os formulários, ele incomoda vocês, incomoda as suas equipes, você envia, né, os dados, você dá acesso e eles finalmente olham para os dados e dizem: ah, isso não era bem o que eu queria, eu precisava de outra coisa, eu não preciso disso aqui. Então, com APIs e Dataverse, você consegue navegar pelos dados. Então, uma das ferramentas que Dataverse faz é quando você faz a ingestão, ele determina todas as variáveis, determina nivelamento e estatísticas e armazena esses metadados ricos para que você consiga navegar e ver o que é importante para você. Então, isso realmente diminui o trabalho no futuro e ajuda que os clientes possam encontrar melhor esses dados. Então, a chave para tudo isso são os padrões. Não? Se todo mundo fizesse de forma diferente, seria difícil imaginar um mundo onde você consegue preservar para que alguém no futuro possa utilizá-lo. Eu trabalho no Instituto há muito tempo, há 26, 27 anos, mas eu não vou estar lá para sempre, eu espero, né? Eu espero que algum dia eu consiga me aposentar. Quando eu for embora, eu quero que o próximo grupo possa seguir os mesmos padrões para que eles consigam localizar os dados e o que aconteceu, né? Então, se você pensar nesse processo inicial, temos ali aquele fluxo, né? Temos aqueles pacotes de submissão, os SIPs que nós chamamos. Você tem que colocar aquilo no arquivo. Então, Dataverse faz essa gestão desse pacote de arquivos e esse pacote de entregáveis, né? Mas você precisa fazer um trabalho em processar isso. Nós temos diferentes serviços no Dataverse, e vou falar um pouco mais sobre isso hoje e amanhã. Você pode colocar o dado que você quiser no Dataverse, mas não vai estar curado, né, no nível realmente necessário, não vai ter o selo de aprovação. Então, Dataverse aqui nessa caixa armazena, né, armazena dos arquivos, temos alguns são arquivados na nuvem e outros em outros lugares, mas temos aqui o iOS, coisas que estão em torno da tecnologia que são necessárias. E eu sempre gosto de mencionar, já que eu sou um tecnólogo, se alguém te diz que a tecnologia vai resolver os problemas de preservação de arquivos, isso não é verdade. Você precisa de pessoas que saibam gerenciar, né, esses arquivos, que consigam entender os arquivos antes de colocar na parte técnica. Se você faz somente a parte técnica, você vai estar perdendo, né, uma parte importante. Então, como eu disse antes, nós usamos uma ferramenta chamada iRods, que nos permite estadiar, né, os dados e fazemos várias cópias. Nós na Altum temos 4 cópias, 5 cópias, na verdade, no total, dos nossos dados. Como eu disse antes, Dataverse tem uma comunidade muito ampla. Nós criamos o consórcio global Dataverse, que permite que as economias possam escalar em todo o mundo, porque as pessoas que tentam desenvolver ferramentas com base no Dataverse precisam de ajuda. Algumas pessoas já têm os recursos que eles precisam, mas outros precisam de ajuda, ou precisam contratar um programador, ou precisam colaborar com outras pessoas para poder juntar os recursos para mudar as coisas. Então, eu acho que a tecnologia deve sempre, né, realmente evoluir, porque a pesquisa sempre está evoluindo. O processo de pesquisa muda todos os dias, todos os meses, todos os anos. Se nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo pesquisa de ponta, né? Então, as ferramentas precisam mudar. Nós temos que trabalhar juntos como comunidade e abraçar todas essas novas coisas que estão acontecendo dentro do âmbito acadêmico de pesquisa. Então, esse consórcio global permite que as pessoas compartilhem ideias. Nós temos um site, vocês podem entrar lá e ver o que nós fazemos. Nós temos, né, a nossa afiliação está aumentando, temos pessoas de todo mundo, da China, da Holanda, Noruega, na Universidade de Campinas, aqui no Brasil, Singapura. Então, temos vários grupos em todo o mundo. Ajudamos para que eles consigam providenciar, fornecer serviços para as suas instalações. Nós estamos fazendo isso há 1 ano, mas nós temos vários serviços. A Dataverse está fazendo isso há 14 anos, mas chegou a um ponto onde precisávamos do grupo oficial para fazer isso.
E a razão é que nós precisamos de ter um data site, ou seja, uma forma acessível para ter esse identificador que é a cara, né? Você tem que pagar uma taxa. Então, nós temos um acordo, né, com o pessoal com o DataSite, e a Dataverse e GDCC são membros, eles se tornam membros, então todos os nossos membros não precisam pagar a taxa novamente. Então, vocês não precisam ser membros desse serviço. Se vocês forem membros do nosso consórcio, você consegue economizar essa taxa. Então, nós realmente fizemos isso ano passado e por isso nós criamos esse consórcio. E começamos a criar também pacotes de linguagem. Isso foi desenvolvido em inglês originalmente, mas agora temos 9 idiomas até agora. E temos diferentes comunidades no mundo todo que estão editando nos seus idiomas e estão conseguindo atualizar na medida que novas atualizações na Dataverse, eles conseguem usar os pacotes de idiomas e conseguem fazer o plugin e agregar novos idiomas para o Dataverse. E eu sei que vocês vão se perguntar se português está em português, mas a resposta é não. Mas estamos procurando parceiros que consigam traduzir. Estamos procurando ativamente por parceiros para fazer isso. Então, pensando na tecnologia, se vocês têm tecnologia, é importante, né? Dataverse é importante, os computadores são importantes, todas as formas que vocês armazenam os dados são importantes, mas quais são realmente os blocos, né, fundamentais para um repositório confiável? Pensem na curação, né, nas políticas de preservação. O que está nas suas políticas de coleta? Vocês coletam qualquer tipo de dado? Vocês coletam dados de engenharia ou dados de ciências sociais? Quando vocês contratam pessoas para fazer a cura, esses curadores conhecem os dados suficiente para saber se isso vai ser bom para a sua comunidade ou não? Essas políticas são muito importantes. Eu diria que são tão importantes ou mais importante do que a tecnologia que você usa para preservar os dados. São as pessoas que são realmente importantes. Então, você precisa ter arquivistas bem treinados e curadores precisamos ter transparência. Você pode fazer quase qualquer coisa com suas políticas sempre quando todo mundo sabe o que está acontecendo. Se todos conseguem ler o seu site, ler a política e sabem que eu só faço preservação de bits. Ou seja, eu não estou fazendo cura, né? Não estou mudando nada nos dados. Não há problema, mas se você for mudar os dados, ou se você vai criar novos formatos para aqueles dados, você tem que estabelecer aquilo na política. Então, as políticas são muito importantes. Você tem que ter um modelo de negócio sustentável. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se só funcionar por alguns anos, os dados também só vão durar alguns anos. E isso vai se tornar um problema. Então, quais são os fundamentos, né, para esse repositório confiável? Então, você precisa documentar esses dados para poder construir e ganhar a confiança, né? Então, como você tem que documentar? Então, o que é necessário? O que seria necessário se você pegasse aqueles dados para recriar aquela pesquisa 5 anos no futuro? Você conseguiria fazer? Eu perguntei a vários alunos e professores, você acha que você conseguiria reproduzir a sua própria pesquisa daqui a um ano? E muitos dizem, bom, eu acho que tinha um assistente que coletou os dados, mas ele fez alguma coisa com os dados, eu não lembro bem, eu não tenho o que foi feito antes disso, e então, na maioria dos casos, eles não haviam documentado de forma adequada, eles não conseguiriam fazer eles mesmos, muito menos um terceiro, né? Então, esse processo de documentação é muito importante, não somente para compartilhar os dados com outras pessoas, mas para vocês mesmos, porque muitas vezes vocês vão ter que compartilhar esses dados no futuro. Se vocês quiserem verificar esses dados, se quiserem ter certeza
que os dados e o código podem ser reproduzíveis, precisa de vários componentes. Quando vocês fazem a curadoria desses dados, tem que saber se todas as partes estão lá. Se tem alguma coisa que explica passo a passo, se você tem os códigos, se você tem alguns scripts para limpeza, para subtrair, acrescentar dados, tudo isso está documentado nesses scripts. Você tem uma verificação para ver que há dados incompletos ou está faltando variáveis? É preciso ter toda essa curadoria e precisa do código, né, para rodá-lo. Como eu estava falando, é aí que é um pouco diferente do que simplesmente preservar um PDF ou um arquivo de texto ou de imagem. Há muito trabalho com imagens, eu sei. Há muitos metadados dentro das imagens, especialmente na questão de microscopia e outras pesquisas científicas. Eu não quero falar sobre isso, mas os dados de pesquisa são por si só complexos. Então, a gente faz isso para alguns grupos no nível mais alto, porque várias revistas técnicas exigem que, se você vai publicar o seu artigo, você tem que apresentar o código e os dados a um terceiro grupo e mais alguém vai ter que poder reproduzir os seus resultados. No nosso instituto, a gente faz isso para essas revistas técnicas. Os autores têm que apresentar o código e os dados e o manuscrito. Nós temos estatísticos que rodam esse código, comparam com os dados e verificam, né, se todos os valores de P estão corretos, que as tabelas são iguais às do manuscrito. Temos curadores também que verificam para saber se há informação suficiente no metadado para ser reutilizado. E colocamos a nosso selo de aprovação do Instituto Odum. Então, é muito trabalho, né? Isso aqui é uma maneira simplificada de mostrar o fluxo, né? Depois que o artigo é apresentado, você tem uma aceitação condicional. Se o material é bom, se você puder verificar. Depois tem uma aceitação final, o Instituto diz, tá bom, então só é publicado até que o Instituto Odum diga que os seus dados podem ser reproduzidos. Também, de novo, um fluxo bastante simplificado. Tem os autores, editores, arquivistas, estatísticos, o pessoal que verifica todo o processo. Na verdade, é mais isso aqui, é bem mais difícil. No momento, é um processo manual. Vejam que há envelopinhos de e-mail por toda parte. O que nós fazemos é mandamos um e-mail para o autor, para o pesquisador, e esperamos que eles digam, ah, tá, eu esqueci, eu não te mandei esse arquivo, ou mandei o arquivo errado, eu esqueci de colocar a coisa certa no meu pendrive, como eu fiz hoje, eu esqueci, cometi um erro. Eu percebi rapidamente, mas não tem como uma terceira pessoa consiga entender. Então tem que passar por todo esse fluxo, por todo esse processo, e isso leva tempo. Quais são as lições que aprendemos? Nos primeiros anos de trabalho, menos de 3% reproduziam da primeira vez. Então, 97% de tudo que foi apresentado à nossa revista não era reproduzível da primeira vez. Tínhamos que voltar, pedir mais informação para poder publicar. Não é que as pessoas estavam tentando prejudicar ninguém. Não, eram simplesmente alguns erros bobos que eram cometidos. Agora, nós estamos tendo dados de nível mais alto. Então, a gente já chegou a um nível de 60 e tantos % de aceitação, né? Ainda há problemas, precisamos de automação para nos ajudar. Estamos trabalhando numa ferramenta. Imagine um mundo onde você não tenha que apresentar os dados, o código e o manuscrito, mas que você possa entrar num ambiente de nuvem, de terceiros, fazer o upload do seu dado, do seu código, rodar o dado no computador de outra pessoa e nesse container, né? E aí, depois de fazer tudo que deveria, você salva esse container e arquiva o container. Aí, a pessoa seguinte simplesmente abre o container e aperta Run. Você que fez todo o trabalho.
Se isso acontecer, vai ser mais fácil, né? Então, a gente ganhou uma verba da Fundação Sloan para fazer isso, que a gente chama Core 2 Environment. Core é esse ambiente de reprodução, né? E a gente vai ligar isso ao Dataverse, para você ter informação no Dataverse, entra nesse ambiente computacional, usando os APIs que eu falei antes, que referenciam os dados, né? Então, isso usa, e eu digo isso muitas vezes, a gente não está fazendo nada de novo. O que estamos fazendo é fazer a cola para juntar todos os pedaços, coisas como o Jupyter, o Binder, o Docker, juntar tudo isso. Os pesquisadores não querem fazer um comando get pull ou get push. Os programadores adoram esses comandos, né? Mas os pesquisadores, especialmente na área de ciência social, eles não são programadores, não querem fazer isso. Então a gente coloca essa interface aqui para que isso aconteça no background e os pesquisadores não tenham que se preocupar com isso. A razão de fazermos isso é uma questão de confiança, né? Você quer confiar que os dados são válidos, que a pesquisa é válida. Já houve casos, vários, onde as pesquisas acontecem e as pessoas dizem, eu não sei se eu acredito nisso não. Como é que dá para confiar nisso? Então, a confiança na área de arquivos e bibliotecas, durante muitos anos, a confiança está associada àquelas instituições, às pessoas, aos arquivos nacionais, às pessoas que trabalham lá. Mas com dado de pesquisa tem um outro componente. Você tem que confiar os dados em si, a parte de curadoria. A gente tem que cavar mais fundo para encontrar essa confiança. Há um paper que nós estamos trabalhando agora que compara fair com trust, né? Você quer que os dados sejam encontráveis, interoperáveis, reproduzíveis, mas ao mesmo tempo você tem que confiar que os arquivos e os repositórios onde esses dados moram, né, estejam lá, realmente continuem lá no futuro e que tenham informação suficiente para fazê-lo. Então, a confiança tem que confiar no repositório, no curador, no arquivista. E há muitas pessoas envolvidas, né? Não é só uma questão de tecnologia. Você precisa de uma tecnologia confiável, segura, naturalmente, mas ao mesmo tempo uma infraestrutura sustentável, um plano. Né, se mudar a fonte de financiamento. O que você vai fazer se mudar o seu financiamento? Uma das coisas que nós fizemos no grupo de ciência social nos Estados Unidos foi criar um consórcio chamado DataPass. É uma aliança para ciências sociais, onde a gente fez um acordo entre si. Se qualquer um daquela organização tiver uma falha, né, e tiver que fechar os negócios e os dados estiverem em risco, algum dos outros parceiros vai garantir que aqueles dados não desapareçam. Não estamos falando mais de organização, e sim dos dados. Os dados que você está confiando vão estar lá no futuro. Infelizmente, nós até tivemos um dos institutos perdeu o financiamento e teve que fechar. Os dados não saíram de linha, ninguém nem soube que o instituto fechou. Todo mundo achou, eu achei que eles ainda estavam por ali. Bom, os dados ainda estão lá, mas alguém é quem gerencia, porque aquilo é transparente, as pessoas não sabem. Você precisa de um plano, então. Eu digo, então, você precisa de fair data, mas que esses dados têm que estar em repositórios em que você confia. Tem que ter um lugar para isso. O que é o trust, né? Não é uma estrutura, né, para verificar, é um conceito. Tem algumas coisas aí, como a ISO 16363, o TRAC, Nestor, Trimble, CoreTracil. Eu mencionei isso, a gente revê esses repositórios em todo o mundo para ter certeza que são confiáveis. Isso, na verdade, é um framework, é uma estrutura para comparar isso. Quando a gente fala de trust, o que você pensa? Eu penso, né, por exemplo, que FAIR define a propriedade dos dados e dos metadados, mas o trust define a propriedade do seu repositório, do seu arquivo. Então, fair data em repositórios em que você
possa confiar. O T, eu digo que é para transparência. Eu sou da área de engenharia, sou pessoal da área de ciência da computação. Eu podia colocar o T como tecnologia. É de propósito. É necessária a tecnologia, mas é o último T de trust. Se você não tem transparência sobre o que a sua tecnologia faz, não ajuda em nada. Então eu digo que primeiro vem transparência, depois R de responsabilidade, tenha um compromisso de que você vai gerenciar esses dados no futuro e vai mantê-los fair. O U é a comunidade de usuários, né, que é também um ponto muito importante. Toda aquela certificação tem o chamado comunidade designada. Quem é a sua comunidade designada? A quem você está servindo? Será que são imagens? As pessoas só vão querer olhar a imagem? Eu só tenho que mostrar uma foto bonita com a resolução correta daquela imagem. Mas se eu estou falando de dados de pesquisa, eu preciso dar a eles a informação que eles possam reutilizar. Se o estudante de PhD ou mestrado, esse é um nível de metadados, né? Mas se é um estudante mais jovem, ele precisa de mais informação para entender como usar aqueles dados de pesquisa. Então, essa comunidade designada é importante. Os arquivos precisam pensar nisso, nessa comunidade de usuário. O S é de sustentável, financeiramente, tanto quanto com as pessoas. Você tem que ter certeza de ter as pessoas confiáveis. Não pode ser um pessoal que trabalha ali temporariamente. Precisa de uma certa continuidade. E a tecnologia, obviamente, é muito importante também, é o último T. Sem tecnologia, nada disso acontece. Estamos na era digital. Acho que a tecnologia do avião de ontem não deixou que a gente tivesse um acidente, porque o sensor do pneu disse que o pneu estava vazio, sem ar. Por isso que a gente saiu da pista e voltou. Então a tecnologia é muito importante. Tem um white paper aí que está na internet, onde a gente pede o máximo de autores possíveis. É um esforço comunitário. Eu incentivo a vocês procurarem ver esse artigo, lerem, comentarem, dizerem que discordam, dizerem que concordam, acrescentar um parágrafo, qualquer coisa. Nós vamos falar sobre isso na Aliança para Dados de Pesquisa na Finlândia. Daqui a pouco vai ter todo um grupo falando sobre esse Trust Paper. Estamos muito animados, queremos ter o máximo de input possível de todas as partes do mundo. Muito bem. Trabalhando juntos como uma comunidade, nós podemos construir esses repositórios de dados confiáveis. Não vai acontecer só se o nosso instituto fizer, ou só se Harvard fizer. Só vai acontecer se construirmos comunidades, se tivermos amizade, se trabalharmos juntos para preservar os dados para o futuro. Sempre vocês podem ligar para a gente, entrar no nosso site, me mandar um e-mail. Eu terei o maior prazer em falar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Vamos abrir agora para as perguntas? We will now open for questions. Is there any question from the audience? Eu acho que assim que a palestra, né, veio fechar, né, esse this encontro presentation de hoje, né? was a good closing to our meeting today. It was a summary of many things that have been said before. Eu gosto muito dessa ideia. I like this idea of a community for preservation. Né? You know, I like this idea of working in a community. This is something we bring to FAIR. And what we've learned today with Jonathan's presentation is that besides FAIR data, we need to... Né? Que, na verdade, é um conceito que a gente já trabalhava, que é o conceito de repositórios confiáveis, né? Mas que ele traz sobre uma nova perspectiva. Aproveitem, gente, para fazer perguntas nesse momento. Quer perguntar? Pergunta que eles traduzem lá em cima. Gostaria de saber... Apresenta, por favor. Meu nome é Dayana, sou arquivista da instituição.
Yes, I hear you. Ok. Meu nome é Diana, eu sou arquivista aqui da instituição. Eu queria... a gente viu aqui uma comparação do Trust, né, como os repositórios confiáveis, arquivísticos confiáveis. Eu queria saber se o Dataverse é gratuito, qual seria o custo para a instituição aderir ao Dataverse? So that's a complicated question. Pergunta complicada. Really? Yes. So É o Dataverse seguinte, o is a piece of Dataverse é software software, né? that you can Isso, tira. use. It's Software que free. você pode usar. You can Ele é log grátis. in Você pode right fazer now um and login use agora the e Dataverse utilizar either at o Odom or at Dataverse Harvard, ou no and it Odom costs ou em nothing. Harvard. Não If custa there's nada. smaller files, you São can arquivos upload those pequenos, você pode files. fazer o upload. It doesn't cost anything. Não custa nada. But Mas if you have a large amount, se você or you tiver have, like, you uma want to create an quantidade maior, ou institution, se você then you need to quiser run criar that uma software on a instituição, server. aí você You tem need que to run rodar that esse software yourself. num server, So num you'd have servidor, to né? load that Aí você tem software. que The software is colocar free, esse software. O software but é you would grátis. have to load Mas it on your você vai server. ter Now que that's the fazer o technical upload side. do seu servidor. But it's not the Mas nós technology that sabemos costs. que não é a It's tecnologia the que people. custa, são as pessoas. It's the training. É o It's treinamento, you learning how to é use você that aprender a software, utilizar o and then software. when you get a E data depois, set, quando você getting it tiver ready to dataset, go in there, that chart that I colocá-lo lá. had, that Aquele all the gráfico work que eu that's mostrei, before todo the o trabalho que Dataverse. acontece antes That's do the real Dataverse. work. É esse que é In o a trabalho curation, if you really want verdadeiro, to have né? a Numa trustworthy curadoria. repository, Se você that's quiser the ter work. um The other repositório part of the work is confiável. the policies. Outra parte Is do to trabalho write the são as policies. políticas. Você tem que That is escrever as not políticas. inside Isso não vem the com data, os the dados, né? technical Com a part. parte técnica If it dos were just the dados. technical Se part, fosse só a parte that's técnica, not too bad. não It's the seria tão labor ruim. that really né? adds up. É So o it's hard to put a trabalho dollar or manual, é a difícil de real dar number on it, right? valor It em dólar ou it em depends on real. how big the data Depende do is. tamanho dos If seus your data dados. are small Depende se data, os seus dados forem not too pequenos, much. não custa But if you muito. have Mas terabytes se of você data, tem terabits de petabytes of dados ou data, petabytes de or you have dados, data that ou changes a dados que lot, mudam muito o then tempo todo, the cost will aí go o up on the custo vai technical aumentar side do and they lado go up on the técnico curation e side. So também there's do two lado de parts to that curadoria. to São essas answer what duas does it coisas, né, cost. para te dizer quanto custaria. What I would say, O que eu posso if dizer, you're no entanto, é interested, que the se thing to você do está is talk to interessado, other o que você tem que people fazer é who falar do com it. outras pessoas That's que já what these fazem isso. organizations like IFDU O and IFDU GDCC e o are GDCC, doing. esse tipo de organização For faz example, isso. next Tuesday, Na I'm going próxima up to quinta, eu Campinas to vou meet with Embrapa para a here in Embrapa, Brazil. They're aqui no interested in Brasil, eles using estão interessados em usar Dataverse as o Dataverse como uma rede between all of their agencies to entre share todas data. as agências So deles, da they Embrapa. loaded that. Eles I então guess it's been 3 fizeram weeks o ago. They loaded upload a há 3 sample of it. semanas, And fizeram they uma sent me a amostra handful of questions. e me mandaram uma série Some de of which will be perguntas. hard, some of them will be easy. Algumas vão ser mais But next week fáceis, we're going to outras mais talk about difíceis. what Semana it que vem a would gente vai take conversar for lá them to use para it. saber It may quanto work, it may custaria not, para eles. but we Pode can ser get que funcione, together pode as ser que a não. collaborative A group gente vai and make a fazer uma decision on colaboração the e tomar right uma way decisão quanto a that melhor fits maneira their solution, de because ser boa it's para not eles, né? always, Porque nem sempre my way is not always right. o We jeito need que eu to faço talk nem to sempre everyone está and correto. A see gente how tem que it fits conversar, in your ver como é institution que aquilo to be able to se get a encaixa real na sua instituição dollar figure para que cost on it, você if that makes tenha uma sense. ideia de valor. Fez Ok, sentido? obrigada. Yes, thank you. Mais alguma questão? Fabiane e... Meu nome é Fabiana, sou bibliotecária da Universidade Federal Fluminense e doutoranda do IBICT. A minha pergunta é com relação aos periódicos de dados. Eu gostaria de saber primeiro se a Fundação Odum publica algum periódico de dados. Esse periódico é da área de humanidades ou ele é de uma outra área? Pergunta 2. E não sei se você saberia responder com relação ao reuso desses dados que são publicados nesses periódicos de dados. Os autores que produziram o dado, primeiramente, eles são considerados, no caso de um reuso, como coautores ou eles são simplesmente citados nesse periódico de dados?
So data journals are new. Então, os periódicos de dados são novos. Há vários com os quais trabalhamos. Eu os classificaria como uma nova entrada no mercado de periódicos, né? Então, sempre que você tem um novo periódico, uma nova revista, tem muitos trabalhos para ver onde se encaixam, né? Então, eu acho que na maioria dos lugares é o que está acontecendo com esses periódicos de dados. Há alguns muito bons que nós trabalhamos. A Christian, estamos numa arquivista que seria que tem mais conhecimento para responder às suas perguntas, mas eu diria que a chave desses periódicos de dados é comunicar com os arquivos que estão gerindo esses dados. Porque um periódico de dados, se está somente colocando no site e não está curando, né, os dados da curadoria, não serve de nada, né? Somente colocar os dados no repositório sem a curadoria não ajuda a reproduzir os dados depois. No passado, o que eu tenho visto, e não sei se a minha experiência é profunda o suficiente, mas o que eu tenho visto é que o autor primário dos dados é o autor primário. E o próximo autor está citando, né, o autor primário. Então, não são coautores. Você tem um autor primário e depois alguém citando o autor primário. Nós temos vários grupos de dados que têm vários autores. Especialmente no âmbito médico, né? Você às vezes tem 30 ou 40 autores num dataset, né? Então se torna um pouco confuso. Mas acho que há uma boa discussão a ser feita, porque é bom citar os dados, mas você tem que descobrir quem leva o crédito, né? Quem realmente fez todo o trabalho. Se foi o pesquisador no topo da lista, que tem aquele nome, né, famoso, será que é o assistente lá embaixo que fez a maioria do trabalho? Então não sei. Eu só queria acrescentar assim, que tem uma confusão que a gente costuma fazer, não sei se lá também tem essa confusão, né? Que o data paper, na verdade, ele descreve só os metadados dos dados, né? A publicação do dado continua, permanece no repositório, né? Então, quer dizer, você tem ali uma descrição, né, que pode ser feita, o cara pode pegar, descrever seus próprios dados, né, e colocar esses dados no repositório. E aí você tem um link para o repositório, ou uma outra pessoa qualquer, um bibliotecário, um arquivista, pode pegar aqueles dados que estão lá no repositório, fazer uma curadoria daqueles dados e publicar também no data paper, né? Dando, claro, a coautoria para quem levantou, enfim. Mas é só para esclarecer, porque aqui, às vezes, a gente ainda faz um pouco essa confusão. Para a Fabiana, que faz uma pesquisa nessa área, talvez esteja claro, mas para os outros colegas, talvez não esteja. A Kelly também queria fazer uma pergunta, né? Eu sou Kelly, eu sou bibliotecária da Fundação Getúlio Vargas e mestranda do IBICT, orientanda da Luana. Eu queria saber, você mostrou o workflow específico de repositórios de periódicos, e eu queria saber se você tem algum workflow modelo para repositórios institucionais, de qual profissional seria o ideal para aquela etapa do processo? Seria um bibliotecário, um arquivista, UTI? Se você teria algum modelo disso, ou se é possível encontrar em algum lugar. Sim, nós temos um modelo de curadoria na Odom que vocês podem usar. Vocês podem entrar no nosso arquivo de dados, no nosso site, e há um modelo de curadoria completo e funciona para um repositório de dados também, de periódicos de dados também. Nós usamos isso também. Eu não mencionei nesse slide, mas amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. Na Odom nós temos 3 níveis de curadoria. Então você pode ir na Dataverse e você pode fazer um upload, usar as ferramentas automatizadas para criar metadados. Você pode ingerir o arquivo e descrevê-lo. Você pode fazer trabalho avançado, por exemplo, criar vocabulários controlados, outras coisas que você pode colocar os seus metadados você mesmo. E isso no nível primário, né? Você não é cobrado por isso, é grátis.
Depois há um segundo nível, que é um serviço guiado, né? Você fala com o arquivista e o arquivista te mostra como funciona esse fluxo de trabalho e ele se assegura que os seus metadados se encaixam nesse fluxo de trabalho. E esses dados passam do fluxo de trabalho e se encaixa no arquivo, né? Então, o pesquisador faz o trabalho, mas o fluxo de trabalho está projetado pelo arquivo. E o terceiro nível custa um pouquinho mais. Nós embutimos, né, um arquivista com a equipe de pesquisa. Então, quando o projeto começa, nós pegamos um bibliotecário e nós colocamos na equipe e eles trabalham com os pesquisadores para gerir aqueles dados. Isso custa um pouquinho mais. Mas, ao final das contas, quase sempre é reproduzível, porque você tem alguém observando desde o começo, né, e assegurando que a informação esteja lá. Então, eles seguem todo o fluxo de trabalho desde o começo do projeto, em vez de esperar até o final. Não sei se isso faz sentido. Alguém tem mais alguma pergunta? Other questions? Ninguém ficou interessado em saber sobre a comunicação do Dataverse com a Arquivemática? Eu me surpreendi também em ver que vocês também estão usando a Arquivemática lá para construir os repositórios confiáveis. Talvez você pudesse falar também um pouco mais para a gente, então, passar para a próxima fase do evento. More about that before going to the next part of the event. Yes. So at Odom, we actually don't use Odom, nós não at somos Odom in production. We have created our own nós archive usamos o workflow that nosso creates the fluxo de bags, trabalho que but cria many of our esses Dataverse pacotes, partners mas use a maioria dos nossos Archimatica. So parceiros if you usam a already have Arquimática. Archimatica Então, se você customer, já é um you cliente can use Arquimática, você pode usar a to Arquimática create your apes para and your stuff. criar, But we also have as a suas custom coisas, one mas we nós build temos at também Odom as um well. personalizado But que the nós way criamos na Archimatica Odom, mas da works forma is que a once you have a data set that's Arquimática funciona, quando você tem um described as you dataset would que é like in descrito Dataverse, da forma que there's você an quer na API that Dataverse, há uma API automatically que takes that, automaticamente puts it in pega isso e Archimatica, coloca na and then you Arquimática. tell Archimatica E which você fala workflows you para want it to do. a So, Arquimática for que example, fluxo if de trabalho você they're quer fazer. Então, por exemplo, JPEGs, se then for it creates JPEG, né, JPEG, 2000 for you então in cria Archimatica. So you write JPEG it's 2000 more para Archimatica vocês than no Dataverse, programa. but Então, mais inside Archimatica it Arquimática has do these que curation Dataverse, mas workflows na and Arquimática preservation workflows, há and it fluxos de creates trabalhos all de the different types of preservação data you need. e cria todos os It dados que takes it você and labels precisa that data and e creates a bag, etiqueta, né, bag it, esses dados and e cria all esses of that data pacotes, goes in né, this essas one container, bolsas e tudo vai num creates that ape container, for né, you, and then that e ape cria is stored in your isso para preservation você e você community. consegue If you então don't use armazenar Archimatica, isso. there are also Mas se other você não pieces usa within Dataverse Arquimática, that você export into há bags outras as coisas que well. você pode exportar And we também use nessas iRods, and bolsas we e take those pacotes. bags and Usamos put them in iRods, iRods and replicate pegamos there. essas So there's bolsas e many colocamos no ways you can do the iRod e replicamos preservation lá. piece Então, around várias Dataverse, formas de Archimatica preservar being one of them. com Dataverse. A Arquimática é uma dessas opções. Mais alguma pergunta? Any other question? Não? Ok. Então, nós agradecemos, tá, Jonathan, mais uma vez, assim, como eu te falei, não tem palavras, né, de você ter vindo desse voo longo, né, direto para cá e ter nos prestigiado com essa palestra que foi muito esclarecedora, que veio, assim, contribuir muito para o nosso evento. Obrigada, tá? Esses são os papéis.